O problema que nós vamos resolver é compreender como está posicionado exatamente esse triângulo no espaço, buscando representar o seu sentido de caimento. Observando a posição desses pontos, então, que nós temos A de cota 1, B de cota 3 e C de cota 2. Se nós buscarmos dois pontos de mesma cota que estejam apoiados neste triângulo, nesta porção de plano, nós obteremos, com dois pontos de mesma cota, uma horizontal deste plano. Se nós nos perguntarmos, é possível obter, apoiado neste segmento AC, um ponto de cota 3, para que nós possamos traçar uma horizontal de cota 3? Não existe entre 1 e 2, evidentemente, o ponto de cota 3, mas nós poderíamos prolongar este segmento e buscar sobre este segmento um ponto de cota 3. De que maneira? Buscando entender como é o intervalo deste segmento, como que ele cresce no espaço, como que ele fica representado em projeção com a sua escala de caimento. Então, 1 para 2 a gente tem um intervalo, o intervalo é caracterizado por dois pontos de cotas consecutivas. Se nós quiséssemos sobre este segmento, que é apoiado em uma reta que é infinita, a gente poderia escaloná-la. Então, a gente tem 1, 2, pegando este mesmo intervalo, esta porção aqui, nós teríamos, evidentemente, marcado aqui, sobre esse segmento, um ponto de cota 3. Se nós traçássemos aqui, apoiando 3 com 3, nós temos uma horizontal de cota 3 e já começamos a entender como que este plano está no espaço, porque em função da posição dessa horizontal. Entretanto, nós podemos ainda pensar que poderíamos ter menos esforço para não precisar prolongar, não precisar se apoiar apenas nos elementos que já estão representados. De 2 para 3, nós também não temos o 1, teríamos que fazer a mesma coisa. Se aqui está o ponto 2 e o 3 e temos um intervalo, que é de cota consecutiva, de 2 para 3, nós já poderíamos fazer a mesma coisa, pegando este tamanho aqui, projetando no prolongamento desse segmento CB, nós teríamos localizado um ponto de cota 1 e teríamos aqui caracterizado uma horizontal de cota 1, que evidentemente é paralela àquela que nós tínhamos previsto como horizontal de cota 3. Todas as horizontais de um plano são paralelas entre si. O caminho mais curto, pelo problema que nós temos, é diretamente sobre o segmento AB, que agora nós não temos um intervalo, temos aqui os pontos não são de cotas consecutivas, mas entre A e B nós temos, entre 1 e 2, nós temos o ponto 3, que deve estar localizado exatamente na mediatriz do segmento AB, que nós podemos obter abrindo o compasso um pouco mais que o meio desse segmento, para podermos termos a obtenção da mediatriz, que abrindo o compasso com a mesma abertura para os dois lados, nós teremos estas interseções de arcos que, se traçarmos uma linhazinha auxiliar, vamos obter exatamente o ponto médio, que vai nos dar um ponto de cota 2. Unindo, então, o ponto C, que é um ponto de cota 2, a este ponto, nós temos uma horizontal de cota 2, que será, então, paralela àquela horizontal de cota 1 e àquela horizontal de cota 3. Com isso, nós temos, então, já caracterizado as horizontais do plano, só traçando paralelas, e neste caso já obtendo duas horizontais de cotas consecutivas. O sentido de caimento sempre será perpendicular. Se eu traçar uma setinha perpendicular à horizontal, eu já compreendo exatamente a posição deste plano, que sempre devo estar informando como é a caracterização da reta de máximo declive deste plano, que é
paralela a esse sentido de caimento, evidentemente perpendicular às horizontais do plano e já me dando todas as informações sobre este plano, que é a sua escala, que é dada pelo seu intervalo de pontos de cotas consecutivas. Com isso, eu também posso obter mais uma informação que é o ângulo que esse plano faz com o plano horizontal de projeção. Que se eu estou indo de 1 para 2, basta eu pegar o intervalo, desculpem, a unidade que eu estou trabalhando, isso aqui é a unidade que está representada esse meu desenho, coloco ali como diferença, então, de cota, que é uma unidade, de 1 para 2, unindo aqui eu tenho o ângulo alfa, que é o ângulo que este plano faz com o plano de projeção. Com isso, eu tenho toda a compreensão de como está inclinado, então, este plano em relação ao plano horizontal, este plano do triângulo ABC em relação ao plano de projeção.